Vamos falar sobre a teologia da libertação, né? O que é isso? De onde surgiu isso? Eu tenho um convidado especial hoje que é o Edmilson Cruz, né? E o convidado daqui a pouco já está chegando aqui e as pessoas já estão aparecendo aqui na live. Sejam bem-vindos a todos, que bacana. Tá chegando, muito bem. Daqui a pouco o nosso convidado de honra já está aí também. Vamos falar, gente, vamos falar o que é isso, essa tal de teologia da libertação. Vamos discutir aqui com quem entende do assunto, do historiador Edmilson Cruz. Depois vocês podem seguir ele lá também, tá? Excelente o Instagram dele, né? E as pessoas já estão entrando. Sejam bem-vindos, sejam bem-vindos. Digam aí para mim se o áudio tá ok, se tá tudo bem, se vocês estão me escutando bem, tá? Só me dá um feedback aí, por favor, que fico agradecido, tá bom? Relativismo, aqui, boa noite, beleza. Edmilson, vamos lá. Aqui, ó. Edmilson já tá aqui, não tinha visto. Ok, beleza. Obrigado, gente, pelo feedback, pelo áudio que tá bom, né? Ô, E aí, meu irmão, rapaz, tudo certo? como é que tá? Tudo bom? Tudo certo, tudo bem, graças a Deus. Beleza, que bom, cara. Seja bem-vindo aí ao meu Instagram, né? Hoje o tema, mais uma vez, é um tema quente. Eu acho que muita gente tem dúvidas, sabe, Edmilson, sobre o que é, Uhum. afinal de contas, essa teologia da libertação que todo mundo fala, essa TL, né? De onde surgiu isso, né? Qual que é o modus operandi da teologia da libertação para poder minar a fé? Como que são os instrumentos de trabalho, sabe? Qual a forma de agir, qual que é a mentalidade que impregna nas pessoas da igreja quando começa a pensar assim? O que diz respeito mesmo à teologia da libertação, até mesmo a influência que ela teve ao longo da história, né, da igreja. Vamos lá. Perfeito. Antes de mais nada, quero me apresentar. Meu nome é Edmilson Cruz, eu tenho 27 anos, sou aqui do Rio Grande do Sul e sou mestre em História, especializado na área de História da Igreja. E o meu mestrado ele foi sobre a teologia da libertação, onde eu abordei também sobre a influência da teologia da libertação dentro da Companhia de Jesus, dentro dos jesuítas. Esse era o grande tema da, da dissertação. Então, foi um tema bastante polêmico dentro de uma instituição jesuíta e com um orientador jesuíta. Então, você imagina o que gerou. Mas foi muito interessante porque a gente conseguiu perceber algumas coisas, né? Primeiro de tudo, assim, o que é a teologia da libertação? Acho que esse é o ponto de partida para a gente poder entender exatamente o que está acontecendo e poder entender uma coisa que às vezes as pessoas se enganam, que as pessoas acham que a teologia da libertação ela desapareceu, que ela foi totalmente já abolida e vencida. Então a gente precisa explicar bem esse ponto para entender que ainda há resquícios desta praga, como o próprio Tiba disse muito bem, e que a gente precisa conhecer. O Edmilson travou a internet dele aí. Vamos ver se volta. Ok? Eu, Alô? eu Edmilson? travei? Você travou, aí Tá. agora você voltou, ok? Pode dar continuidade. Bom, vamos, tomara que não Será dê que se nenhum eu tirar os problema. comentários pode ajudar de alguma forma? Será? Pode, pode ser. Eu não sei, Bom, eu esse vou eu não sei desativar dizer. aqui. Vou desativar os comentários, que quanto menos interação, assim, talvez possa ajudar um pouco na questão da internet. Ok. Edmilson, pode continuar. Bom, vamos lá então. Vou retomando. Que São Miguel Arcanjo interceda por nós. Amém. Tá ali atrás, ó. Ali, ó, é Percebendo. verdade, é verdade, Uhum, amém. O que acontece então? A teologia da libertação ela não é uma ideia apenas.
A teologia da libertação ela não contrapõe um ponto da doutrina específico, mas ela é um discurso, ela é uma revisão teórica de toda a doutrina da igreja, de toda a tradição da igreja, de todo o magistério. E esse é o grande problema de destruir esta heresia. Porque a teologia da libertação, diferente das heresias modernas, como o próprio das heresias modernas, das heresias antigas, como o próprio Bento XVI afirmou naquele documento dele, onde ele explicando a teologia da libertação, se não me engano, esqueci com o nome, que está naquele livro que o professor Felipe Aquino organizou. Não foi o professor Felipe Aquino que escreveu, mas foi ele que organizou um livro onde ele tem vários textos do Dom Estevão Bittencourt e outros, inclusive textos do Bento XVI. E nesse texto, então, na época, o cardeal Ratzinger ainda, ele colocava isso, que a teologia da libertação ela é uma revisão total da fé. E por isso é tão difícil de combatê-la, porque é diferente, por exemplo, do nestorianismo, que afirma Maria não é mãe de Deus. Você vai lá e diz, Maria é mãe de Deus, está aqui as comprovações teológicas, históricas, da tradição, do magistério, das Sagradas Escrituras. Pronto, acabou, fechou, partimos para outra. Isso que a teologia da libertação não dá para fazer. Por quê? Porque ela não é apenas uma ressignificação ou uma mudança ou uma ideia contrária à fé, mas ela é toda uma alteração de um ponto, de um dogma da fé específico, mas ela é de toda a fé num todo. Então, a partir da teologia da libertação se altera a catequese, a liturgia, a tradição, o magistério, a interpretação das Sagradas Escrituras, a interpretação pastoral da própria igreja, então se altera tudo. Isso é a teologia da libertação. Está explicado assim de uma maneira bem simples e pontual. E o que a gente está falando aqui, só para esclarecer também, porque eu não sei quais são as pessoas que estão ouvindo aqui, não é para atacar a igreja, nós não estamos falando isso para ofender ninguém, é apenas um alerta, é apenas uma análise da realidade, daquilo que realmente acontece, daquilo que existe, do mal que existe. Ninguém quer abalar a fé de ninguém, ninguém quer atacar ninguém, apenas mostrar um problema, uma praga que precisa ser identificado. E aí vem o segundo ponto. O que acontece? As pessoas, elas se aligam, ou se ligam, ou apenas aplicam a teologia como uma teologia teórica, um discurso teórico. E dizem assim, não, a teologia da libertação já foi destruída. Por quê? Porque o Bento XVI e o João Paulo II, lá nos anos 2000, na década de 90, já acabaram com ela, já escreveram textos e textos, já excomungaram quem tem que ser excomungado, deu calado para quem deu calado papal para quem precisou ficar calado, enfim, eles acabaram com a teologia da libertação. A teologia da libertação não existe. Aí vem o ponto. A teologia da libertação não é apenas um discurso teórico, ela também é uma ação aplicada, ela é um discurso apelativo. Que o que aconteceu? Enquanto a teologia da libertação estava se formando teoricamente, baseada lá no Gustavo Gutierrez, no Leonardo Boff, no Padre Gardeal, em outros escritores, enfim, que fundamentam a teologia da libertação, ela estava fazendo um discurso prático e apelativo na América Latina. E esse discurso prático e apelativo, ele não desapareceu. O que é esse discurso prático e apelativo? É a formação das comunidades eclesiais de base, é as formações de militância política, é a construção de partidos políticos que saíram da teologia da libertação, como, por exemplo, o PT. E isso não só no Brasil, mas também dentro de outros países da América Latina, é a criação das Farc. Havia o padre Camilo Torres, um padre que deixa a batina para pegar em armas e lutar no exército revolucionário colombiano. Então, ao mesmo tempo que estava acontecendo esse discurso teórico, esse discurso apelativo estava crescendo, estava indo. Então, esse discurso teórico, a gente sabe que a teologia da libertação é errada.
Os próprios teólogos da libertação sabem que fundo teológico, isso aí tudo é besteira, é invenção. Agora, a ação apelativa e prática desta praga, ela ainda persiste no nosso meio. Esse é o ponto. E por isso a importância de nós entendermos como que esse discurso se aplica, como que isso acontece, de onde saiu isso e tudo mais. Maravilha. Oi, Edmilson, ótimo. Eu acho que foi uma belíssima introdução. Deu para a gente ter uma ideia do que é a teologia de libertação. Mas a teologia de libertação, como ela surge? Ela surge onde? Né? E quais são as suas principais ideias? Quais são as suas principais ações? O que pretende essa nova teologia, chamada teologia da libertação? Então, esse é um ponto muito importante, porque aqui nós temos duas vertentes teóricas que falam sobre o surgimento da teologia da libertação. Uma vertente afirma que isso foi uma evolução teológica que saiu a partir de uma teologia política de um padre alemão, teólogo chamado Johann Mentze, que se baseou em um grande teólogo jesuíta, grande aqui eu coloco entre aspas, por causa que para hoje os cursos de teologia ele é grande. Ele foi chamado de o novo Santo Tomás, para ter ideia. Mas na verdade o cara é um grande problema porque ele deu base para uma revolução teológica que foi o Karl Rahner, um padre jesuíta, teólogo, que acabou tendo uma influência muito grande no campo da teologia. E ele vai beber da teologia reformada, da teologia da doutrina da França, da doutrina modernista da França e tudo mais. E Karl Rahner, então, ele vai desenvolver uma teologia na qual Deus, o que tem um pouco de verdade, mas o problema é a alteração disso, onde ele diz que Deus, ele sofre com o povo. Deus, ele sofre com o povo. Daí, Johann Mentze vai pegar essa ideia do que Deus sofre com o povo e vai aprofundar isso dizendo, então nós precisamos fazer com que o povo não sofra. Porque fazendo com que o povo não sofra, nós conseguimos diminuir o sofrimento de Deus. E se desenvolve, então, uma teoria política, teológica, na qual aqui nós temos a base lá do oprimido, do povo oprimido, que depois a teologia da libertação vai aprofundar. Então, esse Johann Metz começa a defender essas teses. Esse Karl Rahner e esse Johann Metz começam a dizer que a doutrina da igreja ela deve ser atualizada. Eles pegam o conceito do Concílio Vaticano II, adornamento, que seria atualização, e trabalham com aquilo como uma revolução. Eles trabalham desta maneira, na qual a igreja ela precisa se reinventar, ela precisa se revolucionar, ela precisa se alterar diante da realidade a qual ela está apresentada. Então a igreja ela não precisa ser da mesma maneira como a tradição ensina, ela precisa se alterar. Então o que acontece? Esse Johann Metz tinha um aluno chamado Gustavo Gutierrez. Saiu do ar um pouquinho, Edmilson. A internet não está muito boa. Lá no Rio Grande do Sul. Vamos ver se volta. Oh, Edmilson, você saiu novamente, travou. Você estava em Gustavo Gutierrez. Você parou aí? Isso. Surge Gustavo Gutierrez. Então, o Gustavo Gutierrez, ele acaba pegando essas teses, essas visões teológicas, e ele olha para o contexto da América Latina. Então, o que estava acontecendo na América Latina na época de Gustavo Gutierrez, década de 70? Primeiro, Guerra Fria. Nós temos um mundo bipolar, onde União Soviética pelo comunismo e Estados Unidos pelo capitalismo lutam
incansavelmente. Nós temos uma desigualdade social muito grande nos países da América Latina no todo. Nós temos uma efervescência política gigantesca aos extremos. Nós temos regimes militares, nós temos ditaduras militares em alguns lugares, nós temos regimes comunistas entrando em cena, como em Cuba, como na Guatemala, nós temos brigas, quase que guerras civis acontecendo em território dos próprios países. Então ele vê tudo isso. E ele começa, então, a desenvolver, teoricamente, a teologia da libertação. Baseando-se, então, nessas teses do Johann Metz e numa encíclica, numa carta encíclica pastoral chamada Gaudium et Spes, que foi do Concílio Vaticano II, onde ele tenta, de alguma maneira, unir aquelas teses com aquilo que a igreja falou. Ele acaba forçando e acaba reinventando uns pontos até encaixar alguma coisa. Então ele consegue isso nas conferências episcopais latinas-americanas, no CELAM. Então, no segundo CELAM de Medellín, que alguns dizem que é o primeiro, outros dizem que é o segundo, porque teria um primeiro no Rio de Janeiro, ali começa a vir essa revisão, então, teológica, e ali, então, em 1968, começa a surgir a teologia da libertação em termos de preparação e sistematização. Depois ela vai ser formulada, de fato, na década de 70, com Gustavo Gutierrez, Leonardo Boff e outros pensadores. Esses são os principais. Agora, há uma outra vertente, a qual defende a tese de que ocorreu, na década de 50, uma infiltração comunista dentro da igreja. Essa infiltração ela começou lá na Polônia, quando o leste europeu, então, aonde a União Soviética vem e expulsa os alemães que estavam na região, eles tomam aqueles territórios e eles começam a introduzir bispos dentro da Igreja Católica, padres, seminaristas, porém da teologia comunistas. Eles eram agentes comunistas que estavam ali dentro para incutir ideias revolucionárias dentro da igreja. Daí o que acontece em 1950? Em 1943, tem um padre ortodoxo chamado Nicolas Berbiev. Esse cara, ele foi o primeiro, era um padre ortodoxo russo, ele foi o primeiro a escrever teologicamente uma ligação com o catolicismo e o marxismo, 1943. Ele, lá na Rússia, totalmente distante da América Latina. Uhum. E nesse discurso dele, ele começa a fazer uma revisão daquela famosa frase de Karl Marx, onde ele diz que a religião é o ópio do povo. Então, Nicolas Berbiat, ele diz assim: qual religião é o ópio do povo? É a religião da espiritualidade. É aquela religião que não é prática, é aquela religião que não luta pelo próximo, é aquela religião que não é revolucionária. Daí a gente consegue perceber as raízes daquilo que vai ser a teologia da libertação. Mas como então o negócio que estava lá em 1943 na Rússia chegou na América Latina? Daí então esses teóricos, eles trabalham então com a tese de que a KGB, em 1950, começou essa infiltração. Em 1958, eles realizaram uma conferência mundial das religiões em Praga, aonde esteve participando ali teólogos do mundo inteiro, mas principalmente do leste europeu, aonde eles começaram então a criar uma fé revolucionária, a desenvolver um pensamento religioso revolucionário. E então, eles, ao olhar para a América Latina,
E isso está, por exemplo, no livro 1964, Um Elo Perdido. Agora é o Petriac. Não vou lembrar o nome dos autores, está até ali o livro, depois eu pego. Mas quem quiser, 1964, O Elo Perdido, tem um capítulo ali sobre este livro, o livro O Elo Perdido. É um capítulo específico sobre a teologia da libertação. E neste livro, então, os dois autores, que são da República Tcheca, que tiveram acesso aos documentos da KGB que estão lá disponíveis, eles destacam que a KGB percebeu que na América Latina um ponto muito forte era a religião. E que eles precisavam se usar da religião para poder introduzir um pensamento revolucionário. E então eles começam a publicação de livros com ideias católicas e marxistas unidas aqui na América Latina. O primeiro livro, então, vai ser Igreja e Comunismo, de um padre jesuíta chamado Torroton Nagy, que vai ser publicado no Chile em 1967. Interessante, um ano antes da Conferência de Medellín. No mesmo ano, na Argentina, foi publicado um livro Jesuítas e Suas Missões, do mesmo autor. Então, no Chile e na Argentina começaram a se publicar livros e serem entregues para as dioceses, para os seminários, de uma maneira gratuita, aonde eles estavam unindo essa religião. E segundo esses autores, então, a teologia da libertação ela foi preparada e construída pela própria KGB. Essa é uma segunda teoria, então, que não é muito aceita. A grande maioria... Eu, por exemplo, fui colocar essa teoria dentro da minha dissertação, fui obrigado a retirá-la, porque eles não reconheceram essa vertente. Ela não é muito aceita no meio acadêmico de forma nenhuma, mas principalmente por pesquisadores ela não é muito aceita porque não se tem assim algo que comprove de fato. Pode ter sido uma influência, pode, mas que foi construída totalmente pela KGB, aí tem uma discussão maior. Uhum. Mas é interessante a gente saber esses dois pontos, então, da onde saiu a teologia da libertação. A gente pode perceber de que ambas as partes, ambas as formas, ela não surgiu da tradição da igreja. Ela não surgiu do magistério, ela não surgiu das Sagradas Escrituras, mas ela surgiu de uma ideia política. Uhum. Sim, a teologia da libertação, então, é uma tentativa de se politizar a própria espiritualidade, né? A mensagem evangélica, espiritual de Cristo, do reino de Deus, ela é imanentizada, ela assim, tira todo o aspecto transcendente, assim, espiritual da mensagem e fica apenas com aquele aspecto da terra, né, desse mundo. É muito forte essa característica da teologia de libertação, né? Então você Exato. vê aí quando as mentalidades de que o milagre não é, de fato, não é um milagre, o milagre aconteceu, Deus fez o milagre. Não, mas foi a partilha dos pães, o evangelista que traduziu como o milagre da multiplicação, mas na verdade foi a partilha do povo, o povo que partilha, que acaba com a miséria e tudo mais. Né? E assim, caiu novamente a conexão do Edmilson, ok, mas vamos continuar aqui. E assim, esse discurso vai entrando. Né? Então Jesus não é aquele que realizou os milagres, que fez o coxo andar. Não, mas pode ser que o autor ele veio e colocou a coisa assim, porque era uma realidade daquela época e tudo. Não quer dizer que foi de fato curado, ele era de fato coxo, a mão estava seca de fato. Não, não é? Então, sempre dando aquela conotação muito humana, né, para Jesus, para desqualificar justamente o discurso da teologia que trata do que é transcendental, que trata do reino dos céus como essencial, né, buscar o reino dos céus e sua justiça,
tudo mais será acrescentado. Hoje a gente vê a teologia da libertação na prática, nos discursos, nas homilias, prestando esse desserviço, né, o Edmilson? Exatamente. Um dos, não sei se aí em Santa Catarina tem, mas aqui no Rio Grande do Sul é muito comum aqueles folhetos na hora da missa, e é onde tem as preces, né? Que são escritos por algum grupo. E você olha as preces, você fica apavorado. Você diz assim, não, como é a igreja está rezando por algo que é contrário a ela mesma? Não vou me esquecer do ano passado, quando eles colocaram, né, que a gente lute pelos ideais de igualdade, liberdade, fraternidade. Meu Deus, o lema da Revolução Francesa, e os caras estão colocando, né? Então, a gente percebe esse discurso. A Revolução Francesa que trucidou os religiosos da igreja. Exato. Né? Exatamente. Que matou a igreja, que gerou um dos primeiros genocídios mundiais, a morte de milhares e milhares de católicos. Então, tu percebe que há um problema, algo que não é normal isso aí. E a pessoa que vai um pouquinho mais se aprofundar vai perceber que isso aqui não é normal. Então, a gente percebe alguns erros que a teologia da libertação ela possui. E o Bento XVI ele listou naquele artigo, né, os 10 principais erros da teologia da libertação, que eu acho que a gente pode comentar aqui, que eu acho que isso vai esclarecer para as pessoas. E por mais que as pessoas não estejam em uma paróquia onde o padre é libertador, ou não estão numa diocese onde o bispo é libertador, se você não tem isso, você erga as mãos para o céu e agradeça a Deus, porque é uma grande providência divina na sua vida. Por causa que ainda ela existe. Ela ainda persiste, por mais que o discurso teórico foi alterado, aquilo que eu comentei no início. A ação prática dela e apelativa, ela persiste. Por quê? Por causa que há uma ressignificação da fé. Então, o primeiro ponto que o Bento XVI coloca, que há uma substituição da salvação pela libertação. Exatamente. Então, a igreja ela não luta mais pela salvação das almas. Tá? Não estou dizendo aqui a igreja é a instituição. Estou dizendo a ação aqui da igreja local, do padre, da pastoral. Então, o padre ele não vai lutar pela salvação e conversão do povo, um padre libertador. Ele vai lutar pela a libertação política e social, e lembrando, e econômica daquele povo. Então, você consegue perceber que há uma inserção de categorias do marxismo que são aplicadas, da filosofia marxista, aplicadas à teologia. Então, você substitui o proletariado pelo povo oprimido, pelo pobre, e você substitui a ideia de luta de classes por essa ideia de libertação. Você substitui o comunismo por uma ideia de reino de Deus, que é um paraíso terreno onde todo mundo vai ser igual e fraterno. Um dia eu fui dar uma palestra numa diocese aqui da região, e eu fui falar para os catequistas, e eu fui falar sobre a igreja primitiva. E a igreja primitiva vivia o ágape fraterno, todo mundo vendia o que tinha e vivia como iguais. E daí uma pessoa levantou, esse aí é o legítimo comunismo. Meu Deus, a pessoa não entendeu nada. Não. Mas eu percebo que isso fica na mentalidade das pessoas. Então, se substitui isso. Uma salvação por uma libertação política e econômica e social. E daí você consegue perceber por que as ordens religiosas, principalmente na América Latina, isso não foi só na América Latina, essa teologia ela vai para o mundo inteiro, mas principalmente na América Latina, as ordens religiosas elas enfraquecem e começam a ter uma ação totalmente divergente aos ideais que foram fundadas. Então você percebe, por exemplo, os franciscanos agindo como militantes políticos. Você vê os jesuítas
com uma sede teológica para fundamentar a teologia da libertação e param de fazer a teologia correta. Para você ter base, ter uma ideia, foi escrito um decreto número 4, na 32ª Conferência Geral da Companhia de Jesus, aonde, nesse decreto da pobreza, eles igualaram a missão dos jesuítas, que era a missão dos jesuítas dada por Santo Inácio nas Constituições está que todo jesuíta, a missão dele é a salvação das almas. Daí que o decreto número 4, eles colocaram ao lado dessa Constituição a seguinte frase. A missão dos jesuítas é a salvação das almas e a promoção da justiça social. Você percebe assim que não era isso que Santo Inácio não foi o responsável pelos jesuítas que escreveu, deu uma entrevista, não sei, há um tempo atrás, tem mais ou menos, talvez um ano atrás, dizendo da inexistência do diabo, não foi? Eu acho que sim. Eu não lembro agora o nome dele, do então, geral. Eu também me fugiu o nome, mas atualmente, teve também superior, né? Mas sim, veio essa ideia, principalmente porque até o Bento XVI ele aponta num desses 10 erros que o problema da teologia da libertação é a sua ideia histórica apenas. Uhum. Ou seja, não há uma ação espiritual, não há transcendência, porque tudo é político e material. E os jesuítas eles acabaram ficando com esse encargo de formação teórica e teológica disso. Eles começaram a trabalhar em cima disso. Uma tentativa de conseguir, de alguma maneira, a fazer com que a tradição e o magistério possam aceitar essas ideias. Então esse é um primeiro ponto, porque... Olha aqui, ó. Eu achei. Só cortando você um pouquinho, então. Achei na CI Digital, tá reportagem. Superior dos jesuítas insiste em negar a existência do diabo. Aqui, ó. O superior geral da Companhia de Jesus, padre Arturo Sousa, afirmou em uma entrevista publicada no dia 21 de agosto que, entre aspas, o diabo existe como uma realidade simbólica e não como uma realidade pessoal, contradizendo tudo o que o próprio catecismo, a doutrina da Igreja Católica fala sobre isso. Né? É uma coisa extremamente absurda, vai contra aquilo que está ali, é doutrina, pronto, acabou, não tem que se discutir isso, acabou. E o superior dos jesuítas chegou a afirmar isso aí. Mas parece que não causou nenhum escândalo, nem nada dentro dos próprios jesuítas. Isso é muito estranho, né, que era para acontecer um rebate, né? Bom, exatamente. Você percebe que tem um enfraquecimento da ordem gigantesca a nível intelectual e também pastoral. Tem um livro do Gianni Labella, onde ele faz uma análise do Pedro Arrupe, que foi o geral da época que começou com todas essas alterações dentro da ordem, e ele mostra que como que era a ordem, o número de jesuítas antes da ordem chegava a ser 20, 30 mil irmãos religiosos em todo o mundo, e esse número cai para 15, 10 e vai caindo lá para 8, 6 mil em todo o mundo. Então, você percebe uma decadência da ordem. Né? Enfim. Então, e assim não só os jesuítas. Toda congregação que perde seu aspecto evangélico e começa com palhaçada, eles perdem a vocação. É um sinal, porque a vocação ela é um desejo também da parte do vocacionado por uma opção radical, uma opção genuína. Ninguém vai se entregar inteiramente, né, entregar toda a sua vida. Saiu, agora voltou, né? Estava falando voltou. Aqui. Ninguém vai entregar, o vocacionado, ele não vai entregar a sua vida por uma causa que seja mentirosa, que seja falsa, que seja fake, que ele perceba que tem nuances de mentira, que vá contra a doutrina, contra a verdade explícita, seja na nossa natureza, na lei natural ou na própria doutrina revelada. É muito, muito sério isso. Então, você vê,
em outros momentos, as dioceses que têm mais vocações, você pega aí Frederico Westphalen, uma cidadezinha interior do Rio Grande do Sul, seu estado, Dom Keller, seminário assim. Você pega aí o seminário de Dom Henrique, né? Você pega aí o seminário do pessoal lá de Campos dos Goytacazes, administração pessoal apostólica, né? Administração pessoal São João Maria Vianney, né? Lotado de vocações, né? E em contrapartida, as congregações que estão tirando a espiritualidade, o sentido espiritual da mensagem cristã, e estão tentando voltar só para aquilo que é humano, enfim, elas têm perdido esse sinal. A vocação é sinal de vitalidade da própria congregação, né? E o interessante, o mais perigoso, é que a teologia da libertação, ela não é apenas um erro, é que ela infiltra e tem elementos de verdade e que ela vai trabalhando aquilo, semeando no meio do que é verdade, aquilo que é mentira, que nem o joio no meio do trigo. Né? Você lança o joio no meio do trigo. E aquilo para tirar é complicado, você tem que deixar crescer para depois passar a foice. Uma coisa impressionante. Né? Então você vê, eu vejo a figura da teologia de libertação, só me vem uma coisa na cabeça, que é a figura do próprio Judas Iscariotes. Né? Judas Iscariotes, ele não queria ver Jesus crucificado. Ele não queria ver Jesus sendo maltratado. Tanto é que quando ele viu, né, ele quis voltar e entregar o dinheiro, as moedas, para tentar soltar Jesus. Mas Judas não se arrepende. Ele vive um processo de culpa e não acredita na misericórdia de Deus. Mas ele não achou que ia chegar onde chegou. Ele leva um susto quando acontece a coisa. Né? Porque o que ele queria, na verdade? Ele queria a libertação do povo de Deus da opressão romana. Era isso que Judas queria, que estava tramando. Né? E tanto é que ele pensava só nas coisas imanentes, que ele era ladrão, ele se conduía com aquele perfume que a pecadora derramava nos pés de Jesus, porque ele dizia, falou, não, mas a gente podia ter vendido isso aí para dar o dinheiro para os pobres. Né? Olha a preocupação de Judas com os pobres. E Jesus fala, não, você não está entendendo, meu filho. Pobres vocês vão ter sempre com vocês. Né? Eu não. Então, ou seja, Jesus está dizendo, olha, não adianta, você vai viver essa vida aqui é frágil, ela passa. Agora, a sua alma não. O que é eterno vai ficar. Então, a figura do Judas traidor é a figura, para mim, da própria teologia da libertação, que é a própria traição, esse câncer dentro da igreja, que está dentro, que está enraizado, que está ali, revestida de uma intenção muito boa, né? Que às vezes você olha e fala o seguinte, não, é importante, de fato, cuidar daqueles que mais precisam. A injustiça social é um tema importante para a igreja. Toda a doutrina social da igreja, ela é importante. Né? Estudei por muito tempo a doutrina social da igreja. Né? Eu liderei um grupo que estudava a doutrina social da igreja há um tempo atrás, quando eu ainda estava na Canção Nova. E é uma coisa muito boa, muito nobre, e se preocupar com toda essa dimensão, sim, do que nós estamos aqui, de como estamos vivendo, né, do sofrimento do outro, mas justamente por abraçar essa causa legítima, que é o sofrimento do outro, que é a pobreza do outro, e fazer disso um instrumento político, ideológico e tal, de esvaziar a fé, né? Que a teologia da libertação é esse câncer lá dentro. Não precisava nada disso. A igreja já tem uma obra, já tem algo escrito, já tem uma orientação, que é a doutrina social da igreja. Já existe isso. Né? Que não é assim um documento escrito, não. São vários documentos, né, compilados, organizados, né, pode ser acrescentados e tudo, mas que já estão aí. Então não é desculpa. Você fala, mas você fica falando da teologia, mas a teologia faz muita coisa boa, ajuda o outro, ajuda o pobre, se preocupa lá com o pobre. Então, mas acusa de quê? A negar a fé, a negar Jesus Cristo, a transcendência, o corpo místico de Cristo, né, a verdade do Evangelho.
né? João Paulo II falava, o levar o pão sem a palavra na caridade, né? Então, você pode ajudar o outro e tem que ajudar, você tem essa obrigação. Jesus disse, né? Eu estive nu e me vesti, estive com fome e me deste de comer, estava encarcerado e me visitasse e tudo mais. Eu vos vou lembrar de vocês, toma, fica aqui do meu lado. E vocês que não fizeram nada disso vão para o fogo eterno. Eu estive com fome e não me deste de comer, estive com sede e não me deste de beber, estive nu e não me vestiste. Ou seja, esta é a mensagem evangélica. Jesus quer isso. Exato. Né? Não, e isso vários pontos que você lembrou aí, Tiba, são muito importantes, né? E começando primeiro, aqueles que acham que a igreja só começou a ajudar os pobres quando surgiu a teologia da libertação não conhecem a história da igreja. Não, exatamente. Não. Quem é que funda os orfanatos? Quem é que funda os albergues? Quem é que vai fundar os hospitais? Quem é que vai fundar as escolas? Quem é que vai dar a previdência? Previdência, gente. Se a gente é aposentado hoje é porque isso foi instituído lá pela igreja na Idade Média, que era a ajuda para as viúvas, para aqueles que ficavam idosos e não conseguiam trabalhar, mas eles precisavam de dignidade humana. Então a igreja dava um valor para que eles pudessem sobreviver mensalmente. O próprio direito. Com essa história de São Basílio. Oi, Tiba. O primeiro compilado, a primeira estrutura, né, de direito era o Código de Direito Canônico, não existia. Exato. Era o Código de Direito Canônico, a igreja que fundou o direito. Exatamente. A história de São Basílio, por exemplo, que era um bispo da Ásia Menor, que era místico, grande defensor da doutrina da igreja, lutou contra os arianos e também, ao mesmo tempo, ele ajudava muitos pobres ao ponto da cidade da onde ele vivia se mudar o nome para Basiliada, que era a cidade dos pobres. Então, assim, temos os exemplos mais vastos disso. O que ocorre é o quê? É que a teologia da libertação, ela instrumentaliza o pobre. Ela não está nem aí com o pobre. Desculpe. Mas assim, se tem o que pode acontecer é que algum bom padre, algum sacerdote, algum bom leigo que tem uma ação caridosa consegue agir pela teologia da libertação com essa caridade, porém ele não precisa disso. Porque o que acontece? O que a teologia da libertação faz? Ela instrumentaliza o pobre como um coitado, porque ele é alguém que precisa ficar pobre, porque ele é o motivo da revolução. Uhum. Sem o pobre a gente não tem revolução. Então a gente precisa de pobre. Então a gente vai lá e o que faz? Faz o método lá, o ver, julgar e agir. Então, teve encontros que eu tive amigos que participaram de jovens da Teologia da Libertação, que eles iam nas comunidades de Porto Alegre, nas periferias, eles iam lá, olhavam o jeito que as pessoas viviam, só olhavam, passavam, caminhando. Não davam oi, não davam nada, que as pessoas só passavam para ver a realidade. Depois eles voltavam e faziam uma roda e agora eles vão julgar de acordo com a experiência deles. O que era aquilo? Aquilo ali era a opressão do capitalismo, isso aqui é isso, é aquilo, blá, 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 blá. Ou seja, é aquela ideia que há sempre um mal social, nunca um mal individual. Que pega aquela ideia que o homem ele é bom, mas a sociedade o corrompe. Aquela ideia de Rousseau. E então começaram a julgar aquilo ali. E qual é a nossa maneira de ação? A gente precisa fazer uma mobilização política. A gente precisa criar algum movimento para ajudar essas pessoas. Um movimento o quê? Político. Sempre com essa ideia política. Então você percebe que, primeiro, Aguenta aí, galerinha. Já Edmilson volta. Voltou. Pronto, voltou. Primeiro, você está falando assim, ó, primeiro. Isso, primeiro do Judas. Por quê? Porque o Jesus, ele morreu por causa de Judas e por causa dos judeus
né, que eram da linha dos fariseus, que não acreditavam que Jesus ele estava ali para dar àqueles homens uma libertação, uma salvação e uma libertação do pecado, e não uma libertação política. Então você percebe que a teologia da libertação ela vai trazendo várias heresias antigas, inclusive essa heresia que é a heresia judaizante. E o que é muito interessante é que o padre Leonardo Castellani ele comenta que os bispos eles são sucessores dos apóstolos. Então nós temos sucessores de Pedro, sucessores de André, sucessores de Tiago, sucessores de João, mas também tem os sucessores de Judas. Infelizmente tem os sucessores de Judas que ainda estão aí traindo a igreja. E é exatamente o que a teologia da libertação acaba fazendo, porque ela acaba trazendo essas categorias da filosofia marxista, readapta isso para um contexto teológico e se apropria desses conceitos. Então, a salvação ela passa a ser uma salvação prática e humana. Você não precisa de Cristo. Como que você faz a salvação? Por você mesmo. Crie um partido político, uma mobilização política onde todo mundo vai ser igual. Você não precisa de Cristo. Então a salvação foi cancelada, que o Bento XVI coloca, né? Ela é uma anulação da redenção e dos sacramentos. Por quê? Se você não precisa de Cristo, por que você vai precisar dos sacramentos? Para que você precisa de missa? Então que bom que as igrejas estão fechadas. E que nem abram. E que nem entreguem comunhão. Para que sacramento? Que visão tradicionalista você querer sacramentos? Você tem que se revolucionar. Então você percebe que ainda isso está... E tem padres, bispos, teve aqui na Unicinos, aqui em São Leopoldo, aqui, minha vizinha aqui do lado, essa porcaria, naquele Instituto Humanitas, aquelas porcaria lá, que escreveram um artigo dizendo por que as igrejas não precisam mais de sacramentos. Não. Escreveu um artigo, uma revista jesuíta, escrita por quem? Por um teólogo. Que isso? Mas por que eles estão dizendo que não precisa de sacramento? Porque não precisa de salvação. Porque não precisa de Cristo. Porque eu consigo sozinho. Então você percebe aqui uma heresia pelagiana, a ideia de que eu posso conseguir a salvação pelas minhas próprias virtudes, e Jesus nada mais é do que um revolucionário e um bom exemplo político de como nós devemos fazer de doação ao próximo. Que Deus ele não é nada. Então não existe Deus, não existe diabo, não existe milagre, não existe nada. Enfim. Então as igrejas fechadas, né? É interessante que aqueles que estavam querendo relativizar o sacerdócio, né, para que as mulheres também pudessem ser sacerdotisas, pudessem celebrar a missa na Amazônia, porque a Eucaristia, segundo a igreja, é a vida da igreja, é a vida do povo. Tu tem que colocar as mulheres celebrando lá. Aí esses agora, os mesmos, não, tem que fechar tudo. Não pode ter missa, não. Tem que fechar tudo, mano. Entendeu? Eu não estou entendendo. Vocês estavam querendo botar até a mulher lá dentro para celebrar, porque a Eucaristia era a vida do povo. Agora, com a pandemia, você quer fechar a igreja, quer fechar tudo, trava todo mundo, não pode abrir mais nada. Não pode. Então, não, entendeu? Aquela coisa sem comprovação, sem nada, aquela babaquice que a gente está vendo, né? As igrejas, o povo isolado, enfim. Né? Então você vê que é um discurso que se amolda de acordo com o interesse. É uma coisa impressionante de ver. Exato. É a mesma igreja que queria ordenar homens casados porque a gente precisa de mais missas, que agora está fechada. É muito engraçado. Tem que ir para não chorar. Agora não pode ter nem sacramento, né? Não. Exato. Não precisa de sacramento. Né? O quinto erro, assim, que o Bento XVI coloca, né, que é uma nova interpretação da fé que muda tudo. Muda a tradição, a liturgia, a catequese, tudo é reinterpretado. Reinterpretado a partir da experiência humana. Então,
aqui que eram as comunidades eclesiais de base. Vamos ler as Sagradas Escrituras. Como é que a gente vai reinterpretar as Sagradas Escrituras? Através da tradição da igreja, através do magistério da igreja? Não, a gente vai interpretar ela a partir da nossa experiência. Então, o que era o milagre dos pães? É uma partilha. Uhum. É o fome-zero, que nem dizia o Frei Beto. O milagre da multiplicação dos pães é o fome-zero lá de Jesus. Do Lula. Do Lula. Então, tu começa a ver aqui uma ressignificação de tudo. Então, o próprio Leonardo Boff, no livro Igreja, Carisma e Poder, é uma tentativa de revolucionar toda a igreja, toda a teologia, toda a tradição, todo o pensamento do catolicismo. Então, se alteram, as palavras permanecem, mas se alteram os significados dela. Aqui uma outra coisa que eu vejo, o Edmilson, é o seguinte. Alguns sacerdotes também, muitas pessoas que acompanham Leonardo Boff, Frei Beto e outros mais, e que replicam algumas coisas deles e dizem até, não, porque, veja bem, tem algumas coisas que eles falam que são muito boas, e que tem sentido, que são verdadeiras e tudo mais. Então, eu não duvido que isso possa ter. De fato, para algo ser de fato muito danoso, você não pode jogar o veneno. Ser totalmente falso. Totalmente fácil. Você tem que jogar o veneno misturado com leite, com alguma coisa, você matar o caboclo, senão ele não vai beber. Então, você tem que ter alguma coisa de fato boa. E quando você olha, né, o estrago que esses homens fizeram, fazem, né, só por isso já é o suficiente para que até aquilo que eles falam que são verdadeiros, para que você não se torne um propagador disso, porque você pode levar outros ao erro de achar que de onde veio esta verdade, vai vir outras inúmeras verdades que serão muito boas, que são fontes confiáveis. Então, você tem uma coisa, que nem você pegar uma frase de Hitler, verdadeira, e começar a divulgar. Falar, não, olha, Hitler foi mal, mas olha, isso que ele falou está certo, isso está certo. Isso é inaceitável, ninguém vai aceitar isso, não é verdade? Por que a gente aceita dentro da fé o mesmo critério? Agora, essas mesmas coisas boas que eles disseram, você vai encontrar em outros lugares também. Então, é um serviço aos pequeninos, né, aqueles que não têm um discernimento apurado, é um serviço a eles, é uma caridade, você também ter critérios para poder elogiar, para poder divulgar, para poder ostentar essas pessoas que têm feito tanto mal, entendeu? É uma questão muito lógica, para mim é muito claro. Não é uma questão, você tem que pegar tudo e ficar com o que é bom. Ok, mas você também tem aquela passagem que fala, cuidado para você não escandalizar os pequeninos. Porque Sim. Os pequeninos podem ser, ai daqueles que escandalizaram os pequeninos. Né? E você ter uma ação prática. É uma ação prática boa, eles ajudam os pobres, eles ajudam aqueles que necessitam. Mas os a partir de não fazem. Oi? Os espíritas também fazem, tem muitas instituições. Os budistas, tudo mais. Só que uma coisa é filantropia, outra coisa é caridade. O que eles fizeram com a caridade, o espírito da caridade católica? Eles politizaram isso. Eles transformaram isso em filantropia. Eles transformaram isso como um instrumento para um espírito apelativo. Então, aquele que é bom, aquele que é caridoso, ele é libertador. Aquele que não é libertador, ele é mau, ele é ganancioso, ele é pecador. Então, você percebe aqui a divisão de classe. Você percebe aqui a divisão de classe. Né? Travou novamente. Paciente. Enquanto isso, uma vez um bispo conhecido, ele conversava, vou contando enquanto não volta aqui. Ele conversava. Voltou? Voltou. Eu estava contando uma coisa aqui, mas pode continuar, depois eu termino. Não, mas era só para comentar mesmo isso, essa questão
dessa divisão de classes, aonde é o ponto de que só por a pessoa ter algo, possuir algo, ela já seria condicionada ao inferno. E aquela que não tem, ela já está condicionada ao céu. Sim. Aonde o que importa é o exterior e não o interior. Sem precisar ter uma vida moral, sem nada. Até porque o próprio discurso da teologia da libertação, ele relativiza até mesmo a santidade, né? Então é impressionante, uma coisa está ligada à outra. É claro, o fruto não cai longe do pé, não, né? É claro que isso ia dar meleca também no discurso. Então, começa a relativizar o pecado, que não existe isso, né? Não tem problema, o importante é o amor, você pode ter quantas pessoas você quiser, você pode ter relação com seu namorado, e tudo. Aí você vê esse discurso comendo solto, o importante é ajudar os outros, enfim. Mas eu estava contando aqui de um bispo que estava tecendo uma crítica ao comunismo, e aí uma pessoa comentou com ele assim, o bispo, mas não era a mesma experiência de Atos dos Apóstolos, capítulo 2, lá, onde eles viviam em comum? Aí o bispo respondeu assim, pois é, tanto é que não deu certo, né? Tanto é que não deu certo. Aí, Atos 2 não deu certo, né? Deu problema, logo deu problema. Aí ele falava isso para justamente criticar essa ideia de aquela igualdade, onde você nivela tudo e todos, assim, como se fosse a suprema teologia e vontade de Deus, né, a nosso respeito, sem perceber as diversas nuances que é necessário e é próprio de toda sociedade, de toda organização. E que cada indivíduo tem, né? Nós Sim, somos iguais em dignidade perante Deus. Todos somos filhos de Deus. Agora, nós temos nossas diferenças, nossas peculiaridades, nossas características próprias, o que nos faz sermos também seres únicos, mas iguais em dignidade. Só que eles pegam essa ideia da igualdade e colocam isso como um pressuposto político, social e econômico. E só fica nisso. Só fica nessa esfera. Tudo vira política, tudo vira economia. E aqui eu abro um parênteses para fazer um comentário muito interessante. Você pode perceber que o apogeu da teologia da libertação no Brasil, eu vou dizer no Brasil porque eu não estudei os outros países, mas no Brasil onde eu estudei, tá? Onde eu analisei documentos e tudo mais. No Brasil você percebe que durante esse período do apogeu da teologia da libertação, você tem uma ascensão gigantesca das igrejas neopentecostais. Todas elas surgem na década de 80. Todas elas surgem ali no mesmo período aonde a teologia da libertação está com grande peso em toda a igreja do Brasil. Porque o povo tem sede da espiritualidade, né? Exato. As pessoas precisam, né? As pessoas não estão ali vão à igreja para ter um discurso político. Elas não vão ali para ver o padre falar de política. Tá? Apesar de que a política é algo importante, é algo dentro da espiritualidade, dentro da pastoral da igreja, mas ela é uma consequência de uma vida espiritual. Amém, é isso mesmo. Edmilson, tempo... Não é o contrário. O nosso tempo chegou ao fim, terminou, já passou muito rápido, cara. Né? Daqui a pouco o Instagram já vai colocar uns 30 segundos ali, tô vendo a hora disso acontecer, que eu tô olhando aqui o reloginho. Eu quero te agradecer imensamente, cara. Foi muito, muito esclarecedor, foi muito bom. Né? Tinha muitas outras coisas para falar a respeito do assunto também. O pessoal está perguntando o que é KGB, né? Não explicou o que é a KGB, mas o que é KGB, né? Enfim, muitas outras KGB, coisas. só rapidinho, é a polícia secreta da União Soviética da Rússia, existe até hoje, é a CIA da Rússia, né? Sim, sim. E aí, outras dúvidas mais. Mas suas considerações finais, por favor, Edilson. Então, antes de mais nada, eu quero agradecer. É sempre uma alegria muito grande conversar com você, Tiba. Agradecer todo o apoio, também o convite, a honra de poder estar usando esse espaço também para falar sobre isso. E conte comigo aí para aquilo que precisar. Enfim, eu acho que a única coisa que
queria comentar por fim é que algumas pessoas ficam, o que que eu faço para mudar essa realidade? Você tem 20 Comece a, segundos. comece a estudar, né? Comece Uhum. a buscar a verdade. E assim você vai ensinando os outros e aos poucos essa realidade vai sendo alterada. Mas é isso. Valeu. Galera, muito obrigado a vocês que também participaram. Isso aqui vai ficar salvo aqui no nosso Instagram.